Olá, você está no Conexão Jovem Debate, websérie que discute educação para o trânsito no novo ensino médio. Hoje nós vamos conversar sobre planejamento docente no ensino médio. Eu sou a professora Luciana Paula e participo desse bate-papo mediado pelo professor Jorge Menegildo e com os convidados professor Daniel Berger e Flávio de Moura. Obrigado, Luciana. Obrigado a você que nos assiste também. Ao professor Daniel, estamos aqui mais uma vez debatendo sobre um tema extremamente relevante para o dia a dia dos professores, que é o planejamento. Obrigado ao Flávio por estar aqui conosco também. Daniel, a gente tem observado que nesse desafio do novo ensino médio, né, a gente encontra professores que foram licenciados para as áreas de conhecimento, né, para a área de artes, linguagens, né, educação física, ciências, e eu preciso trabalhar agora de uma outra maneira, de uma forma integrada, com temas contemporâneos transversais, com componentes curriculares que interdisciplinarizam temas, né, de uma área para outra, com os desafios de itinerário formativo. Eh, Queria trazer a tua visão agora de que forma esses desafios impactam no planejamento docente. Gosto bastante dessa temática, né, do planejamento e que planejamento faz parte da nossa vida, né? A gente acorda, abriu a janela, olha para o céu e vou levar uma blusa, até vai chover, vai levar o guarda-chuva e a gente planeja o tempo todo. E essa mudança no ensino médio, como ela de fato, ela gera um certo desconforto para o professor porque nós temos uma formação, ainda nossa formação inicial ela ainda é muito presa à disciplina, né, então, a minha graduação, por exemplo, é em geografia, né, eu vou trabalhar como professor no ensino médio, dentro da área de ciências humanas, mas na formação inicial em geografia. E tem uma outra característica também da nossa formação, é que nós aprendemos a fazer planejamento a partir de conteúdos da nossa área. Então tem duas questões ali que eu acho que são importantes, né, para se pensar planejamento no ensino médio nesse contexto das diretrizes, né, Uhum. do novo ensino médio, né. Uma delas é que é o desafio do professor em dar conta de realidades que são complexas, questões que são complexas, né. Você pensar a vida em sociedade, existem questões hoje que não podem ser respondidas somente pela geografia, pela história. Eu acho que até esse próprio movimento de valorização da área, ela vem nesse sentido. Mas ao mesmo tempo é esse contraponto, né, que o professor tem, que ele não é na área. E tem uma outra questão, é a necessidade de que esse planejamento ele leve em consideração a condição juvenil. É diferente eu ser professor de geografia numa comunidade junto à floresta amazônica, eu ser professor de geografia numa comunidade, numa periferia de uma grande cidade, né. Embora a minha formação, os conhecimentos, o direito que as pessoas precisam aprender, daquilo que é importante para a cidadania, sejam comuns, independente do local do país, a realidade que os jovens trazem, né, e essa realidade ela é importante, eu reconhecer essa realidade, porque só vai haver aprendizagem se aquilo que eu for trabalhar na minha disciplina, conseguir dialogar com essa realidade desse sujeito. Então o processo de planejamento, então, ele tem esse desafio, né, primeiro, como que eu vou problematizar a realidade? Que questões que eu vou trazer da realidade, e questões que estejam relacionadas à vida dessas pessoas, porque tem um significado. Ao trazer a valorizar a experiência desses sujeitos, tem uma questão que é importante, que é mobilizar os saberes prévios, né. Então, no próprio processo de produção do conhecimento, é importante que eu mobilize aquilo que ele já sabe. E tem um outro ponto, que é como que eu vou, criar situações de devolutivas criativas do conhecimento. Porque não é suficiente o aluno aprender um conhecimento, desenvolver, ter uma rotina, escolar, e sem que esse conhecimento ele seja recriado, né, com uma intervenção no mundo. Então acho que esse é um desafio, o planejamento, pensar em práticas em que eu problematizo a realidade, dialogo com a realidade do sujeito e eu penso em formas de retornar para essa mesma realidade, intervir nessa realidade. Você traz para a mesa aí uma questão fundamental que é dentro da própria característica do planejamento, né? Porque o resultado do planejamento vai ser o estabelecimento de um plano, né? O que vai ser feito, como vai ser feito, quando vai ser feito, né? Mas para que essas decisões possam ser estabelecidas e a estratégia organizada, eu preciso ter um diagnóstico, né? Justamente para fazer esse reconhecimento que você aponta, né? E aí eu trago o Flávio para a conversa, né? Como é que o professor pode se valer dessas ferramentas de diagnóstico? Que elementos do diagnóstico são importantes para mobilizar os conhecimentos
no planejamento docente, né? Qual é a tua visão sobre isso? É importante, para que a educação seja significativa, é importante que você faça um entendimento da realidade onde ela atua, né? Como o Daniel acabou de colocar, é importante que você consiga entender o meio aonde você está. Para que você possa entender o meio, você precisa saber quais as condições que você tem em termos de infraestrutura, em termos de recursos humanos, em termos de o entorno dessa escola, dos jovens que você tem, para você poder fazer uma educação significativa. Então, é importante que você conheça a realidade dessa juventude, o meio que ela está, os problemas que ela tem, para que você possa, a partir daí, implementar nas práticas pedagógicas elementos que possam estar conversando, dialogando com essas práticas e, a partir daí, gerar um conjunto de competências e habilidades que possa dar uma formação cidadã para esse indivíduo. Então, o diagnóstico ele traz elementos, traz informações para que você possa efetivamente planejar uma prática pedagógica que seja, que traga um resultado que seja efetivo e que realmente forme essa juventude para que possa preparar ela para a vida. É comum encontrar nas escolas, sempre durante os processos de matrícula, né, os levantamentos socioeconômicos, né? Então você tem os referenciais que caracterizam, de certa maneira, onde está aquela população, né, e que características aquela população, tanto em termos de condição de vida, de capacidade, né, de vida, quanto também as relações culturais que se estabelecem naquela comunidade. Então, isso é um ponto que muitas vezes os professores desconsideram nos seus planejamentos, porque precisa entender também quais são as realidades, né, que aquele estudante está vindo aqui, quais são as dificuldades que ele tem para estar na escola, né? Isso é um fato importante. E, para além disso, né, como entendi bem a sua abordagem, quer dizer, e juntando aqui com o que o Daniel colocou, que saberes prévios ele tem, né, que precisam ser considerados para que eu possa organizar, então, o meu plano, quais são as minhas estratégias que vão ser utilizadas. Então, a partir do momento que você conhece a realidade do estudante, você consegue desenvolver práticas pedagógicas onde o estudante é o protagonista e ele pode se inserir no processo de ensino-aprendizagem e, a partir daí, ele buscar novos conhecimentos para a sua vida. Para que não seja um saber repassado para o professor somente, mas sim traga a realidade para dentro da escola e, a partir daí, você promova o crescimento do estudante. Isso pressupõe uma escolha pedagógica, né? Então, é importante que ela seja decidida a priori, né? Qual é o modelo pedagógico que eu vou estar utilizando, e você traz a ideia da metodologia ativa, né? Que preconiza todo o trabalho aí que tem sido desenvolvido pela equipe aqui do núcleo, né? Bom, trazendo os dois agora para uma conversa, a gente fala em planejamento, fala nesses desafios que existem de poder considerar esses saberes para a organização do fazer pedagógico. Como é que a educação para o trânsito entra nesse contexto, né? De que maneira a educação para o trânsito pode ser útil nesse processo de planejamento? Então, você trouxe uma lembrança importante, né, que são os diagnósticos que acontecem. E é muito comum, as escolas às vezes fazem um diagnóstico no começo do ano, diagnóstico das aprendizagens, ou diagnóstico a partir das matrículas, mas a gente não tem um diagnóstico das experiências. Eu acho que a contribuição da educação para o trânsito ela vem nessa perspectiva, né? Como é que os jovens vivenciam os espaços do trânsito? Quais são as atitudes que eles desenvolvem? Quais são as situações de riscos que eles passam, né? Em que medida os problemas do trânsito que vivemos na nossa cidade, elas podem ser problematizadas dentro da sala de aula, né? Então, e tem um aspecto importante das atividades de educação para o trânsito, que é de contribuir, inclusive, por próprio diagnóstico, né? Então, o mapeamento das experiências juvenis na cidade. Quais são os espaços da cidade que os jovens ocupam? Né? Como que eles ocupam? Em que situações de trânsito? Né? São como pedestres, como motociclistas, como ciclistas? Né? Usar a própria educação para o trânsito como uma possibilidade de produzir um conhecimento sobre essa realidade que o Flávio traz, que é importante conhecer essa realidade. A partir dessa realidade você consegue depreender problemas que eles vivem e, a partir desses problemas, então, fazer a conexão. Isso, e daí eu fecho um movimento que é assim, ó, eu trabalho com a realidade inicialmente como
num movimento de mobilização do sujeito, porque precisa tornar significativo para ele, mas eu também trabalho com essa mesma realidade na reconstrução do conhecimento. A partir do momento que ele já se apropriou dos conceitos que são trabalhados nas áreas, como o Jorge muito bem falou, Flávio muito bem falou, né? Como é que eu vou intervir nessa realidade? Qual a devolutiva que eu trago para essa realidade? E isso é interessante porque a gente trabalha numa perspectiva da cidadania de responsabilização. Olha, essa realidade que eu estou estudando aqui, ela está ali distanciada, mas existe uma relação do meu dia a dia, a forma, as escolhas que eu faço durante o dia. Se eu vou a pé, se eu vou de ônibus, se meu sonho é ter um carro, né? Como é que eu lido com os meus sonhos? Né? O meu sonho é ter um carro para poder ter mais conforto, o que aquilo vai trazer para mim. Né? Todas essas nossas escolhas, elas projeto de vida, elas passam pelo trânsito. Então, o trânsito a educação para o trânsito, para mim, eu vejo como um aliado do professor, uma ferramenta para estudar a realidade, uma ferramenta para conhecer essa juventude. E no qual também se interligam diversas outras áreas, né? Isso, e possibilita, inclusive, uma forma de pensar o planejamento, porque uma dificuldade que o professor passa, assim, porque uma coisa é você, dentro de uma concepção pedagógica de educação bancária, pensar assim, olha, eu tenho que trabalhar esses conteúdos e pronto. Então eu vou organizar no tempo. No primeiro bimestre trabalho isso, no bimestre trabalho aquilo. E quando você foge dessa perspectiva bancária para uma perspectiva mais problematizadora, como que eu vou planejar? É necessário que eu tenha registros, né, que eu organize no tempo, que eu faça a previsão de materiais e de organização do trabalho. Né? Então, pensar o trânsito, essas problemáticas, ela também pode ser um ponto de partida para planejamento. O trânsito, a educação para o trânsito como tema transversal, ele é importante porque você consegue trazer experiências juvenis do trânsito para dentro das várias áreas de conhecimento, e aí você pode estar discutindo isso de uma forma porque o estudante ele se percebe naquele espaço e ele vai discutir aquela situação, aquele problema. E aí, nesse processo, o programa Conexão DENIT, ele traz uma boa oportunidade para os professores, porque as atividades que nós desenvolvemos, elas trazem isso. Elas trazem a problemática juvenil e, a partir daí, elas transversalizam essas temáticas de trânsito dentro dos componentes curriculares e dentro das áreas de conhecimento. Então, você tem aulas e projetos estruturados para fazer essas discussões. Então, é importante que o professor ele pode acessar esses materiais e, a partir daí, ele oportunizar ações de trabalhar dentro das suas disciplinas, dos seus componentes curriculares, a educação de forma transversal. Porque dentro dessa problemática da juventude, as pessoas às vezes não percebem os riscos que tem ali. Então você pode trazer essa abordagem da percepção de risco. É importante também desenvolver a consciência desses riscos e, mais do que isso, mudar a atitude. Então, a educação para o trânsito ela tem essas três características e ela pode ser trabalhada sistematicamente dentro da sala de aula. Então, eu acho que é uma contribuição significativa para o professor, para que ele possa abordar esses assuntos da realidade juvenil em sala de aula, usando esse sistema transversal de educação para o trânsito. Muito obrigada, né? É muito importante falar sobre o planejamento, esse tema que é tão cotidiano, né, para todos nós professores. Mas nós chegamos ao fim desse debate sobre planejamento docente e educação para o trânsito no ensino médio. Ao planejar práticas pedagógicas que impulsionam o exercício do protagonismo, é importante prever oportunidades de ação do estudante sobre a realidade em estudo. E para isso, é preciso mobilizar no planejamento formas de provocar a reflexão sobre as atitudes dos estudantes frente ao trânsito. Com essa premissa, foi elaborado o material pedagógico de educação para o trânsito do programa Conexão DENIT Ensino Médio. Nesses materiais, o trânsito é abordado como um fenômeno social multirreferencial, com propostas didáticas que apresentam temas de trânsito de forma articulada às competências e habilidades previstas pela BNCC para cada área do conhecimento, partindo sempre da problematização de questões que fazem parte da realidade social dos jovens. Acesse o portal web e o aplicativo do programa Conexão DENIT e faça parte dessa rede colaborativa de educação para o trânsito.